mais acessível somos nós mesmos. E aí eu comecei a pensar nessa coisa de... Já fazia tempo que eu tinha pensado nisso, né? Numa situação assim, envolvendo diálogos, que tem essa tensão inicial de alguém que entrou, quem é esse cara que entrou aqui, descarta, aí sobra, e aí aquilo, aí vem palavras e do próprio texto, isso encaixou legal, aí eu vou escrever. O Pedro, para quem não sabe, a gente já fez alguns trabalhos juntos, trabalhos que eu dirigi, o Pedro atuou, a gente já começou a escrever projetos juntos, né, parceria de roteiro e tudo mais. E no ano passado a gente estava gravando um curta-metragem que chama Semana de 22, o nome esquecido, João Bananelli, que é um curta-metragem que foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, e o Pedro participou do elenco e tudo mais, e fez som em algumas gravações. Que uma coisa que até hoje, sábado, teve na Imago, que é uma escola de arte, desenho, um workshop do Rafael Roncone. Rafael Roncone é um diretor de arte, para quem não sabe, trabalha nos filmes com cenário, figurino e tudo mais, cuida toda essa parte assim, visual do filme. E o Rafael Roncone é nascido aqui em Pinda, mas ele está rodando o Brasil. Ele estava falando que segunda agora ele vai para o Acre fazer uma gravação de um longa-metragem lá. E ele é um cara, citando alguns filmes que todo mundo vai conhecer, ele trabalhou no Cidade de Deus, ele trabalhou recentemente naquele filme do, como que é o nome? Assalto ao Voo. Sequestro ao Voo. É um número do voo. Enfim. Ele ganhou o prêmio de melhor diretor de arte, né, do Brasil. E é um cara aqui de Pinda, ele estava dando um workshop hoje aqui e tudo mais. E nesse workshop, depois que terminou, eu estava comentando com o Pedro, com uma menina que estava lá. Para você fazer audiovisual de guerrilha, fazer audiovisual aqui no interior, você tem que ser muito multifunção, né? Você tem que atuar, você tem que dirigir, você tem que roteirizar, você tem que fazer som. Daí ano passado a gente gravando o curta-metragem, o João Bananelli, o Pedro estava atuando, mas fez som em algumas gravações e tudo mais. Então eu, nos últimos anos, tenho convivido bastante com o Pedro e acho ele um excelente roteirista, acho as ideias do Pedro ser muito boas e eu tenho tentado dar um empurrão nele de ver mais filmes. A gente sabe que é muito difícil fazer cinema aqui no interior, mas eu tenho dado, vamos Pedro, quero ver mais seus filmes e tudo mais. E na época do Limbo, a gente estava convivendo bastante e daí me apresentou o roteiro e eu lembro de nem ler. Ele me mandou, falou assim, dá uma olhada, o que você acha? Eu li por cima, mas eu senti que era muito vivencial, sabe? Que ele estava falando muito sobre ele, sabe? Sobre o que ele sentia e tudo mais. Então, assim, não importava muito o que eu achava, se o roteiro era bom, se era ruim e tudo mais. Eu falei assim, vamos fazer esse filme, Daí eu falei pra ele, quem que você quer que participe? Ah, Ediane, que você já trabalhou junto. Eu falei, Ediane, pô, o Pedro quer gravar com você e tudo mais. Falei com o Thiago Perna, fez fotografia. O Thiago fez fotografia de vários filmes meus. E daí eu falei pro Pedro assim, vamos fazer num final de semana, que é pro filme sair, entendeu? Pro filme andar. E como é que foi viver isso, essa experiência? Então, eu já tinha feito 2 filmes antes desse. Um eu fiz totalmente sozinho, mas eu demorei muito, como eu só tinha não tinha ninguém, né? Não dependia de ninguém dependia. Eu fiquei anos fazendo. E depois, é um excelente filme, inclusive. E é o Currículo, que foi no Cine Urutu já em 2021. A terceira edição do Cine Urutu foi um filme. Depois eu fiz um outro que era bem curto, de 3 minutos, que é um filme, que é um vídeo arte assim. Mas agora esse, com um elenco, com diretor de fotografia, som, tudo, foi a primeira vez. E aí essa coisa que eu falei assim, não, cara, acho que você quer ver. Você consegue apertar o azul? Alguém ficou bom? Não, tô brincando. Sim, você aperta e segura. Foi, pronto. Obrigado. E aí o cara falou assim, eu falei assim, não sei, uma semana assim, né, que a gente, pra conseguir filmar isso, não tem pra noção. Aí ele falou assim, não, mas as pessoas não, né, tem muita gente, muita coisa, pensa em 2 dias, um final de semana, sábado, domingo, diretão, porque aí é isso que a gente fez. E assim, eu sou o diretor e atuo no filme, que é tudo um esforço para, né, que o filme fosse realizado. Em um final de semana é
é uma pauleira, é o tempo todo, você faz isso, faz aquilo, uma coisa dá errado, né? Cada cena tem que preparar muita coisa. Cada cena, é lógico, ainda bem que a equipe ajuda muito e tal. E o Perna fez muita coisa também, a gente já discutiu. Só que assim, foi um fim de semana, mas a gente discutiu ângulos e luzes assim, uma semana antes, lá no local, né? E o local, inclusive, é minha casa, então o set de filmar. E também já tinha pensado no roteiro, tentado decupar o máximo possível antes de fazer, para na hora de fazer a gente render o máximo. Assim mesmo, não foi um fim de semana. Decupar, para quem não sabe, é você definir os ângulos que vão ser filmados. Então, por exemplo, o filme filma, né, de lado, de frente, aberto, então o diretor faz o decupar, ele imagina como que ele quer filmar. E não foi um final de semana. Exatamente, então. E aí eu tentei fazer todo esse esforço e ainda não foi um final de semana. A gente terminou, acabou, hoje domingo, meia-noite, falou, bom gente, então vamos parar, né? As pessoas têm que voltar, trabalhar segunda-feira. E aí vamos tentar no outro fim de semana. Aí a gente pulou um e a gente fez no outro, foi uma coisa assim. Aí a gente chamou, falou, Diane aqui, mora aqui, Caçapava, é facinho, vem pra cá. Aí a pessoa falou, não, a gente vai aí, termina. Aí foi mais um fim de semana inteiro, assim, fazendo tudo e tal, não sei o quê. Sempre você tem aquela sensação de que, putz, faltou aquela cena, podia ter gravado mais takes aqui para ter um ângulo a mais, mas deu em dois fins de semana. Vou chamar a Diane, quer vir aqui, Diane, conversar com a gente? Bora. E Diane Dias, atriz do Limbo, como é que foi para você esse processo de convite? Como é que foram as coisas até chegar no encontro com o Pedro, né? Como é que foi? Você já conhecia o Pedro? Já. Conheci o Pedro já gravações. Carnavais. Gravações. De outras gravações. Já quanto tempo? Não sei. Participar de humor foi... Antes da pandemia, né? A gente tudo define assim, né? Então, bem antes da pandemia. Qual que era a tua pergunta? Estou entrando num estado de sono, porque eu durmo muito cedo, né? Apesar de ser artista, mas... Quando ela estava dormindo lá, ela estava dormindo mesmo. Eu estava dormindo de verdade. Aí eu aproveitei. Eu dormi de verdade mesmo. E daí ficou muito... Eu falei, vai... Parecia que eu tinha dormido horas, assim, era 15 minutos só. Eu estava muito cansada, porque a gente foi... No sábado a gente foi até meia-noite e 40. Lembro que a gente terminou meia-noite e 40. Cheguei 10 horas da manhã, meia-noite e 40. Depois no domingo, 7 horas eu já estava tomando banho já. E tava um cafezinho embora de novo. Vocês olham assim, nossa, essa atriz dorme tão bem, que ela está dormindo de verdade. Tá? Como é que foi o convite para participar do filme? Foi através de você, na verdade. Você que me mandou, mas você que fez um intermédio ali, né? Tem um roteiro e tal. E pra gravar. Eu falei, tá, vai. Porque eu já trabalhei na direção do Júnior, então é diferente. Pra mim era um desafio. Comenta sobre isso, então isso é legal. Quais foram as diferenças que você sentiu dos trabalhos que a gente fez junto? A gente fez um trabalho de comédia, exato, muita coisa mais curta, sketch de comédia, uma coisa na linha do Porta dos Fundos. E agora ela fez um filme de drama. Essencial, né? Essa questão, né, de comédia. A gente tinha muita questão também do improviso, né, no Vale Humor. E depois a gente começou com roteiro também e tal, que eu estranhei. Aí quando você está com uma outra pessoa, por mais que tu conheça e tal, mas sempre tem uma pegada diferente, né? O Pedro deixou bem certo o que ele queria, né, da personagem. E essa personagem é meio complicada, porque eu li o roteiro várias vezes. Eu falei, não tô entendendo nada. Eu me identifico em algumas partezinhas ali, tem umas cenas muito bacanas quando ela fala lá sobre o pensamento, né? Isso aí é bem bacana, mas eu não entendia. E daí durante o processo o Pedro guiava, né? Faz assim, faz assado, né? Mas a gente também ficava discutindo, né? Como é essa personagem, o que ela quer dizer, né? Agora eu não sei. Alguém ousa imaginar o que é a história? O que vocês tiraram de conclusão aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho uma conclusão. Você tem uma conclusão? Eu tenho. Depois de assistir, eu já assisti agora essa versão final. Assisti 3 vezes, assisti hoje antes de vir.
Eu acho que agora eu tô entendendo. Eu acho, não tenho certeza, eu não gosto de certeza. Tem uma viagem que não sei se esse cara fala que agora, mas fiquei instigado, cara. E é um assunto que me interessa muito, cara. Você pega a fotografia, é o terceiro filme do Pedro, né? Eu vejo você muito videoarte, mesmo quando não é para ver videoarte, quando você tem essa pegada. E o Perna tem um estilo de fotografia assim que eu vejo e identifico, porque ele está acostumado fotografando e tal. E eu vejo seu trabalho, cara, você me lembra muito Melodia, a música de Melodia, que é uma poesia urbana fragmentada, que eu vejo muito no seu filme, cara. Eu queria deixar instigado pelo seguinte, eu vi Melodia no seu filme, pelo Dizzy Gillespie, e tem o Bomba. E os três me remetem ao suicídio, cara, aquele suicídio provocado, o cara que busca o suicídio. Mesmo que não queira se suicidar, o cara se leva a esse caminho, cara. O Melodia é um artista extremamente marginalizado, talvez o mais marginalizado dos artistas brasileiros, genial, maravilhoso e tal. Ele tem uma música, cara, que dentro do repertório dele é a mais desconhecida, cara, que ele até evitava cantar, que chamava vulgarmente da Lagartixa, que é o apelido da Pérola Negra, que tem o título da música, uma travesti no Rio de Janeiro, essa coisa toda. E ela sempre tinha a coisa de buscar o suicídio, sabe? Não buscava diretamente, mas ela causava situações que ela ficava à beira de um suicídio e morreu. Ela acha que quando ela buscou assassinatos, ela se suicidou. O bom é a mesma coisa, que ele buscava o suicídio, buscava tanto que ele morreu, ele vomitou e morreu afogado no próprio vômito, cara, tão bêbado que estava, tão chapado. Eu disse, é a mesma coisa, que ele buscou, sabe, se suicidar várias vezes, ficou naquele negócio, não era diretamente, mas acabava nisso. Eu vejo os dois personagens, né, tipo, à beira do suicídio, cara. Eles estão buscando uma coisa assim, né? Acho que não é isso o filme e tal, mas a imagem que me remeteu foi isso, de pessoas que estão buscando, cara, perder o sentido da vida e estão meio que caminho, cara. Tem uma pegada de ladeira abaixo, assim, né? Eu sempre penso que quando eu vou escrever, eu tenho essa sensação de ladeira abaixo. Teve até uma pessoa que eu mandei link, assim, ele disse assim, nossa, parece uma mistura de Lost com Breaking Bad, o filme, o sentimento. Então essa coisa do ladeira abaixo também foi percebida. Então essa coisa do suicídio, e a comparar a música, né, eu acho interessante, que é uma coisa até falei com o Vacar esses dias agora, que eu ouço muita música, então talvez isso se reflita no audiovisual. E eu penso, tento fazer um filme, penso em fazer um filme que seja feito da mesma forma que se faz música. Que a música ela tem uma história, mas ela não precisa ser uma história linear. As palavras são jogadas, algumas coisas são interpretadas, você interpreta de um jeito e de outro. E a música às vezes tem ali alguma coisa que se repete, que é o refrão, né? Aí eu quis fazer algumas cenas que se repetiam. Então eu tenho essa relação de música. Mas eu gostei muito do filme, né? Gostei muito. A gente tinha comentado sobre como era importante a exibição do filme publicamente para que as pessoas comentem as opiniões que tiveram, as impressões que tiveram sobre o filme, né? Porque a gente falava sobre como a gente lê o roteiro, a gente dentro da equipe vai conversando, chega em conclusões às vezes parecidas, assim, tudo mais e tal. Mas acho que isso é o legal de abrir para o público. Mas comenta a questão da videoarte. Eu olho para o trabalho do Pedro e eu acho ele muito detalhista no aspecto visual, assim. E o Perna também é, então acho que houve essa conexão de ambos. Então, eu lembro de você pensar muito sobre o cenário, né, sobre a direção de arte. Eu penso assim, sempre que eu via um filme, eu como espectador, é claro que você vê, assim, é uma história que você está buscando chegar no final, que ela normalmente tem uma direção, né? Então você vai o que essa história quer dizer e o que final que vai ter, né? O que vai acontecer no final. Então eu tenho essa visão. Mas eu sempre assisti muito filme pensando dando muito pouca importância em qual vai ser o final, entendeu? E é interessante quando ele quer dizer alguma coisa, mas a maioria dos filmes também quer dizer alguma coisa um pouco banal também, então a gente não pode ficar só pegado a isso, senão vai ser difícil. E aí então essa relação com a videoarte
talvez seja assim. Eu sempre gostei muito de estar vendo um filme e aquela cena, ela é interessante, não precisa ser necessariamente bonita, mas ela é interessante em várias formas, na forma, no diálogo, no momento, no time da pessoa com o som, a trilha sonora. E isso é muito... Então, às vezes eu gosto de ver videoarte, mas é uma coisa que não tem pé nem cabeça, uma videoarte, mas ela não tem um enredo que tem um começo, meio e fim. Ela é alguma coisa assim, mas eu gosto também de ver, e que eu vejo isso dos filmes, assim, grandes filmes, grandes diretores, eles têm muito isso. Tem aquela cena que você gosta daquela cena em si, né? Você nem precisaria, não necessariamente o final da história e tal. Então, isso também faz parte, tem muito na minha cabeça. Uma experiência visual, assim, né? Para além da narrativa, né? Para além da narrativa, né? Tem a experiência visual. Claro que as coisas vão se moldando e quanto mais elas se mesclam, mais interessante é. A gente já discutiu muito isso, né? Eu sou um grande defensor de que a narrativa do filme é a coisa mais importante. O Pedro é de uma ideia de que a parte visual, não que seja mais importante, mas está junto ali. Os meus filmes, por exemplo, na questão da direção de arte, eles costumam não ser tão elaborados quanto o que o Pedro busca fazer e fez no Limbo. Então é um filme que depende muito da narrativa, sabe? Se a história estiver legal, a atuação, por exemplo, o filme vai te pegar. Mas visualmente é uma coisa secundária, assim, sabe? A cena da droga mesmo, né? A câmera, quando eu vi o filme agora pronto e tal, a câmera dá aquelas vertigens, né? Já te joga ali que tá falando de droga, poxa. É MM, tá, gente? Né? Mas a gente tá falando de droga, né? Por favor. Eu queria entrar justamente nesse assunto da imagem, do visual, porque é uma coisa que ficou muito perceptível que você tem um carinho muito forte nessa parte do imagético. Então eu queria saber se você pega inspiração em alguma coisa, se essa é a parte mais importante do filme para você, qual que é o negócio, porque teve aquela cena bem no comecinho, em que ela está atendendo o telefone e o cara aparece na porta, me lembrou muito a cena do Hereditário, do Ari Aster, que é quando a mulher está saindo do escritório, ela apaga a luz, ela vê tipo, o espírito da mãe dela assim, e fica um silêncio, e aquilo parado uns 2 segundos e você fala, deu ruim alguma coisa. Me remeteu tipo, exatamente assim, usando a imagem para falar, tem alguma coisa de errado aqui. Eu queria saber. Então, é difícil, a referência, né? Eu já tinha assistido Hereditário, acho que antes de ter visto o filme. Na hora não fiz conscientemente essa relação. Mesmo porque foi uma coisa, tinha muitas ideias, assim, concepções assim, do que fazer, e muitas foram elaboradas junto com o Perner, que foi diretor de fotografia. Então essa aí a gente ficou discutindo muita coisa, não vamos fazer assim tal, não sei o que, e chegou nesse ponto. As minhas referências, de modo geral, ela se mistura. Quando eu estou fazendo, eu já não sei mais bem de onde veio. É claro que eu pensei, quando eu estava elaborando, essa coisa do contraluz, assim, eu lembro de Blade Runner, não que vá dar, entendeu, o mesmo tom ou o mesmo objetivo, mas eu sempre gostei muito de escuro, claro, de contraluz. A gente até falou isso no roteiro ainda. Eu gosto de coisas que são simples, mas são bonitas. Tem muito cinema francês, tem muita coisa que é muito simples e é muito bonito. Então, assim, não é uma coisa que briga, né? Para ser bonito não precisa ser, como chama aquilo? Muito elaborado, muito volume. Oi? Extravagante? Não precisa ser muito extravagante. Às vezes uma coisa muito simples é muito bonita. Então eu tenho várias referências. Estava muito na cabeça cinema francês, novela vague, não que seja, né, identificado diretamente. Eu tenho essa coisa do contraluz, dos filmes, porque assim, nos anos 70, 80, tinha muito filme assim, o Blade Runner fez uma coisa muito específica, mas tinha muita coisa assim, era muito escuro, qualquer filme que era assim, dos 2 policiais em Nova York, era sempre muito escuro, e eu gosto, de modo geral, é uma coisa que eu lembro, que me deixa, que me introduz no filme, que puxa pro filme. A coisa está mais escura, ela é mais imersiva. E aí eu achei que era importante nesse filme buscar o imersivo.
E Mercy foi um ponto que eu estava buscando, né? Por isso a luz é assim. Eu vou fazer uma pergunta para a Ediane e daí eu vou convidar para a gente fazer uma substituição para o Thiago vir comentar um pouco sobre a parte da fotografia. Como é que foi? A gente falou que a gente trabalhou muito junto, fazendo comédia, vídeos mais curtos, conteúdo para internet e tal. Fazer um filme como o Limbo, que por exemplo foram diárias assim, muito intensas, muito cheias e tudo gravado fora de ordem. Qual que é o desafio da atriz? Porque, caso alguém não saiba, por exemplo, esse filme ele tem 25 minutos. Só que, por exemplo, você vai fazer uma cena no quarto, tem várias cenas no quarto, várias cenas na sala. Então, às vezes, para você economizar tempo, o que você faz? Você grava uma cena do começo, que é na sala, e já uma do final, que é da sala. Na edição, você muda a ordem ali, né? Então, para a atriz, é uma coisa assim, ó, agora estamos gravando o começo, agora já estamos gravando o final. Muda a emoção, sabe? Você troca de roupa e vai do começo para o final. Como que é esse desafio? É sempre importante, porque tem que ficar buscando alguma referência de sentimento. E eu sou muito de ficar brincando, sabe, para descontrair, porque eu consigo entrar rápido no que o personagem está pedindo, né? E a gente até fez alguns jogos também, eu e o Pedro, né, os nossos personagens, às vezes a gente falava numa outra língua, algumas cenas, assim, para descontrair. Mas aí, daqui a pouco eu lembro que eu estava gravando uma parte e daí eu falei, não, a luz ali do quarto, a gente vai fazer do quarto. E eu estava preparada para gravar na cozinha, né? E daí como acessar esse sentimento, essa emoção, ou às vezes não emoção, não sentimento, né? E às vezes até postura mesmo, né? Até físico. É sempre desafiador para mim. Eu sei que não vai ser linear a filmagem, óbvio, né? Mas é uma questão para mim muito de concentração. Chega a ser, para mim, o audiovisual é meio que uma meditação quando tá gravando, sabe? Porque eu entro meio que num fluxo assim, tipo, tá, agora esquece, parou de brincar, não tem mais telefone, não tem mais nenhum livro aqui, porque geralmente eu tô com livro, tenho o celular, né? Mas eu não, agora tem que acessar isso aqui. Ela vai dormir e acordar assim, né? Os make-offs foram muito comentados entre a equipe. O Pedro fez uma edição divertida lá do make-off. Mas fala então para eles, Pedro, qual que é a ideia do curta? Porque é um curta para festivais, certo? Explica como que funciona o processo desse tipo de filme. Porque, por exemplo, as pessoas, vocês que estão aqui e viram o filme, são privilegiados. Porque a ideia desse filme é o quê? É participar de festivais. Eu fiz esse corte que é de 25 minutos, tem festival que aceita até 20, então aí eu vou até ter que tirar alguma coisa, não sei o quê. E, bom, a ideia, assim, na verdade, a primeira ideia de fazer o filme, você quer que seja feito, quer que exista o negócio. Aí a gente pensa, bom, então vamos colocar, né, no circuito de festivais. Existem nas cidades, tem os festivais, muitos locais nos festivais de cinema, então, e a gente manda e vê se eles são aceitos. E aí a ideia é que ele circule o máximo possível, o máximo de festivais. Se ganhar algum prêmio é legal, mas a gente sabe que muito mais gente vai ver. Porque a distribuição do cinema é que é difícil, né? Você faz tudo, quer que as pessoas vejam. Aí você manda link para seus amigos e tal, não sei o quê. Aí eles veem, porque você mandou para eles. Seu amigo, obrigado. Amigo, obrigado, senão depois vai perguntar se eu vi, então deixa eu ver. Aí, só que a gente quer uma plateia mais desconhecida, leiga, ou sei lá, né? Que não conhece você. O cara tá lá, a gente manda um festival lá de Guaratinguetá. O cara tá lá, vai lá ver. E achou legal, sei lá o que ele achou ruim, mas eu gostaria da sensação de que as pessoas assistissem o filme. Você falou, quem sabe o prêmio assim, tipo que é um Oscar, assim. Eu pensei num Oscar, talvez, porque assim já não. Já liberou, né? A gente já teve o de melhor filme estrangeiro, falta o melhor filme lá. Já que o Walter Salles não foi capaz de trazer o Oscar para nós. A gente vai ter que fazer. A Fernanda Montenegro também não ganhou de melhor atriz, Fernanda Torres não ganhou de melhor atriz, agora é Ediane Dias. Próxima. Então todo mundo trabalhando para. Chega de Fernandes.
Chega, Fernanda, esse é o problema. Para ganhar o Oscar, você tem que fazer muita campanha, né? O Walter Salles falou sobre isso, você tem que ficar lá. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ir para lá, passar um tempo lá nos States, para poder fazer a divulgação. O Pereira tem uma casa lá e já disponibilizou para Então. Mas uma questão do festival é o seguinte, a maioria dos festivais de cinema, o que é um festival? É um concurso de filmes, né? A organização recebe vários filmes, é feita uma curadoria, uma seleção dos melhores, e daí você marca as exibições, os dias que vai passar e tudo mais, e depois o júri dá um prêmio pro melhor filme, melhor roteiro, melhor ator, tudo mais. Como funciona o Oscar, né? Só que a nível assim, nacional ou regional e tudo mais. Só que a maioria dos festivais, eles pedem que o filme não esteja público, não esteja disponibilizado no YouTube. Então, por exemplo, a ideia do Pedro é inscrever o Limbo nos festivais, então ele, por enquanto, tem que segurar esse filme fora da internet, fora do YouTube. Por isso que eu brinquei que vocês são privilegiados. Brinquei, mas é verdade, vocês são privilegiados de estarem aqui assistindo esse filme. Então, uma outra oportunidade vai ser num próximo festival, o Festival de Guaratinguetá, que vai ter, tudo mais, quando o filme for selecionado. Mas vamos falar com o Thiago Perna sobre a direção de fotografia. Vou fazer uma pergunta que é assim, que eu que estava desde o início do projeto, vendo o roteiro de cinema, ele segue algumas formas, um certo jeito de escrever. E o Pedro tinha algumas cenas com uma descrição um tanto assim, literária, parecia uma poesia, sabe? E a gota escorre pelo vidro do box, com uma luz passando por entre a janela. É muito bonito, mas daí o Perna, que é o diretor de fotografia, que tem que pegar a câmera, pôr a luz, como que foi para interpretar isso e trazer para o real, assim? Foi um misto de tentar, apesar de ser muito literário realmente, tentar ler e trazer o que isso me faz pensar como imagem e tal. Mas principalmente foi muito conversa com o diretor, para ver o que ele pensava quando escreveu aquilo. E aí, que nem ele falou, que a gente foi uma semana antes para fazer teste de luz, a gente se encontrou uma outra vez antes ainda também para conversar sobre o roteiro. E foi muito isso, tipo, eu tenho que fazer minha parte de interpretação do roteiro, mas principalmente um roteiro intimista, como você disse, que ele escreveu, vai dirigir, vai atuar e tal. Eu quis ter muito contato com ele inicialmente para entender o que ele quer. E aí conseguir o melhor possível transformar essa imagem. Você já fez direção de fotografia de alguns curtas com diretores diferentes aqui na região. Claro que cada trabalho é uma dificuldade diferente e tudo mais. Qual foi a do Limbo? O que foi o desafio no Limbo? O desafio no Limbo. Qual que foi? Um desafio é a questão da correria, que daí praticamente qualquer produção passa por isso, produção pequena, né? Então foi no fim de semana mesmo, eu lembro de gravar um pouquinho na sexta, à noite, mas enfim, pelo menos no sábado de manhãzinha estava todo mundo lá para já começar, e gravava até 9 horas da noite, 10 horas da noite, para no outro dia de manhãzinha já estar, no domingo tá ali, e tipo, todo mundo tem que estar, que é um trabalho pesado, assim, né? Tipo, pensar muito, colocar a luz, mover coisa, não sei o que, os atores se prepararem. Aí que nem eles falaram, tipo, vamos gravar agora uma cena do começo e tal, daí daqui a pouco já vamos passar no final. Então é muita correria, muito pouco tempo para otimizar, né, o tempo. Então tem essa parte. Mas em contrapartida, uma coisa que ajudou muito é que o Pedro é um diretor que é muito visual, como o Júnior falou. Então já tinha muitas ideias de como ele queria a imagem em si. E apesar de ele ter essas ideias, ele é muito aberto a ideias, né, tipo, contrapartidas, assim. A partir da ideia que você me deu, que tal esse aqui? Beleza. Então foi uma troca bem legal, assim, entre a gente. Mas assim, eu tenho, né, se eu não me valorizar aqui, a gente vai, tipo, eu tenho meus méritos na fotografia do filme, claro. Mas eu gostaria de apontar que muito é dele, assim, tipo, por exemplo, uma cena que realmente é a minha preferida do filme, a questão de fotografia, né? É uma que tem o reflexo da janela, que a mulher está lavando louça. Foi totalmente ideia do Pedro, apesar de eu ser diretor de fotografia, totalmente ideia dele, eu executei, óbvio, mas a ideia dele eu achei sensacional, aquela ideia, tipo, nossa, isso faz muito da hora isso. Então, assim, ele é um diretor ele é roteirista, diretor, ator, editor e dá bons pitacos na fotografia. Então,
Facilita bem quando o diretor tem boas ideias e ao mesmo tempo te dá abertura para te dar as suas boas ideias também e com isso formar as melhores ideias. Eu acho que o filme é muito bonito visualmente. Assim, uma das primeiras impressões que eu tive é essa, de que vocês conseguiram chegar num nível visual assim, muito incrível. Enfim, como foi a experiência? Daí o Pedro pode comentar, o Thiago. E se alguém tiver mais alguma questão, fiquem à vontade, tá, para perguntar. Que daqui a pouco tá perguntando. Como que foi a coisa de dirigir e atuar ao mesmo tempo e esse equilíbrio com o Thiago que estava fazendo a fotografia, para ter uma visão de fora, ter alguém comentando alguma coisa? Então, assim, ao mesmo tempo que ele tinha os pitacos, né, na direção de fotografia, você, acredito, tenha comentado alguma coisa na direção, para refazer alguma cena, porque ele estava atuando e dirigindo, e isso é difícil, né? Então, atuar e dirigir é difícil. Também não tinha muitas experiências anteriores para comparar, mas atuar e dirigir, tinha momentos que eu estava ali tentando, né, pensar no personagem, como é que ia ficar, e a gente já tinha discutido bastante antes né, como é que seriam as cenas e tal. Então, em alguns momentos eu estava lá, o Perna estava lá com a câmera, acho que deve estar dando certo. E aí eu estava ali. Mas a correria, né? E essa coisa da gente conseguir fazer junto é uma coisa que eu já tinha pensado, eu estava buscando e ainda, né, estamos buscando, e até conversei com o Bacari de projetos futuros, que é uma coisa assim, por exemplo, eu tenho a ideia de como é que vai ser a cena, mas eu quero que a pessoa que esteja, o diretor de fotografia, por exemplo, ele esteja fazendo a arte dele, fazendo o trabalho dele. Então, assim, eu não vou falar tudo exatamente, olha, eu quero que seja assim e tal, põe aqui, ele só executa. Eu quero que eu dou abertura, porque eu quero que ele acrescente mais, e deu resultado. Né? O resultado ficou muito bom. Então, eu sempre quero isso, como eu quero a atriz. Eu penso, a gente discutiu o roteiro, conversou, as falas, mas aí o que ela, né, o que o ator tem a acrescentar ali. Então, você tem que perceber isso, conversar e deixar, porque vai somar. Né? E aí acho que é isso, não perdi. Da minha parte, sobre a minha influência na direção, foi pontual, assim, quando ele estava atuando, não tinha como ele ficar olhando na câmera como é que estava. Então, cabia a mim no fim das contas. Mas, até ali no livro Edgar Moura, diretor de fotografia, que ele fala que todo diretor de fotografia quer ser diretor, né, fica ali atrás da câmera, a oportunidade que tiver ele vai dirigir. Então tem um pouco isso, que a gente tem a visão de diretor enquanto está fazendo a fotografia de qualquer filme. Só que a gente, né, respeita as posições de cada um, tudo mais. A gente tem nossas ideias. Então nesse caso, como eu tinha que fazer uma direção de alguma forma, aí foi interessante que em alguns momentos eles faziam a cena, terminou, beleza. E daí o Pedro aparentemente achava que estava bom, porque ele não conseguia ver. Né? Eu falei, e se a gente tentasse nesse outro tom aqui? E se a gente tentasse de uma outra forma? Aí foi uma experiência meio enriquecedora, assim. Até porque na hora ele que vai escolher se a minha ideia é a dele que vai ficar, porque ele acredita no filme, então não tem prejuízo nisso, se a minha ideia ficou ruim, depois ele tira. Mas é legal fazer essas duas funções, porque a gente sempre tem essas duas visões, né, quando está fazendo qualquer filme. Aí foi legal aplicar. E você tem vontade de dirigir? Você quer fazer mais filmes como diretor? Inclusive fiz uma na faculdade, né, no final do semestre passado, que o Pedro contribuiu como ator também. Que eu dirigi é outro mundo, apesar que eu fotografei muito, mas eu estava mais na direção e é bem complicado realmente. Mas ao mesmo tempo é bem legal, assim, quando você tem realmente, você entende o que é o filme, a partir do roteiro e tal, você tem na sua cabeça. É muito legal você conseguir passar assim, é assim que é pra ser, você pensa no andamento da história, como que ela é pra ela andar, pra fazer um sentido, pra levar o público e tal. E você, Pedro, quais os próximos planos? Conta o seu plano de quantos curtas você quer produzir? Um curta por ano, é uma meta. Eu tenho alguns roteiros, assim, que já escrevi, né, de vez em quando tem ideias, você vai fazendo, não sabendo o que vai dar, né. Tem alguns roteiros que são um pouco mais
caros para ser feitos. Então você põe lá uma coisa, você vai desenvolvendo a ideia e tal, não sei o quê. Depois você vê assim, mas isso aqui vai precisar de maquiagem, vai precisar de efeito especial, vai precisar... Uma zebra. Exatamente, uma zebra. Puxa, devia ter substituído os cachorrinhos. Aí pega Pintar o cachorro. O Rafael Concone vai pegar um cachorro e Pinta aí. uma zebra. Só saber filmar aqui. Ó, só saber filmar que o cachorro vai ver, tá? Olha, tudo é terapia. Mas meus planos são esses, fazer, eu tenho um roteiro, tenho um agora que eu estava olhando, as coisas vão se apurando assim na sua cabeça, né? Eu chegando, eu acho que já dá para fazer esse roteiro aqui. Aí a gente vai indo, aí eu vou, começo a conversar com as pessoas, também tem isso, eu falava que o meu roteiro estava muito literário, né? Eu falava realmente, não sei o que, enquanto a gota do box escorre até o chão e ela não sei o que. Mas eu também penso, quando eu estou escrevendo um roteiro, eu tenho que convencer a equipe que aquilo é interessante. Tem que colocar a equipe, a emoção ali. Então não é só falar assim, não sei o que, vida molhada. Tá, ela entendeu. Só que ela fala, tá, beleza. Mas se você começa, eu uso uma linguagem, mas eu gosto de encaixar as palavras, porque eu acho que a pessoa vai ler e aí ela vai entrar no roteiro como se estivesse lendo um conto. E aí ela vai sentir melhor a emoção da história e eu tenho mais chance de convencer as pessoas a trabalhar. Foi o que eu senti, porque é bem detalhista mesmo, né? Então, pra mim foi assim, me ganhou muito o texto, porque tinha muito detalhe, eu conseguia ver a cena já, né? Lógico que não com luz contra luz, não era isso, mas eu conseguia ver ali uma formação de cena, porque tinha esses detalhes. Imaginar, exato. Então, uma coisa é isso, tipo, é muito mais prazeroso ler um roteiro assim, porque realmente parece um conto e tal, então você consegue desenvolver mais roteiro normal, é muito técnico, né? Então, claro, se estiver bem escrito, ainda assim ele te leva e tal, mas na forma que o Pedro escreve é muito mais fácil de levar. A história dele também, mesmo no roteiro, já era uma coisa que te puxava. Mas a gente, eu e o Júnior, principalmente, está acostumado por estudos e tal, né? Uma escola mais técnica e tal, e tipo, não, roteiro é assim, roteiro tem que ter isso, não pode ter isso. E aí a gente estranhou por causa disso, mas realmente, dessa forma ele puxa bem mais a gente para entender o que está por dentro. Né? E eu sempre estou aberto a mudança, não, tem que ser exatamente assim, não. Eu ponho isso para a pessoa, né, entrar na emoção. Aí tem aquela questão, o que vai ser possível e o que vai ser, ou então alguma coisa assim que não, mas eu acho que aí que a gente faz, mas acho que assim, isso não vai, esse detalhe não vai funcionar tão bem se a gente fizer assim. Eu estou sempre aberto a essa mudança, descrevendo tudo em muitos detalhes. É que quando a gente lê alguma coisa mais poética, digamos assim, e não tão técnica, acho que a questão que vem é, será que a gente vai conseguir fazer na prática, reproduzir essa linguagem poética no visual? Só que o Pedro, ele fez testes de imagem antes do Perna por conta própria e ele conseguiu resolver muitas coisas que a gente leu e a gente não imaginou como é que seria. Então, por exemplo, ele filmou lá a gota escorrendo lá no box e daí ele falou, caramba, ele já tem um caminho, que é isso que o Perna falou, que ele já sabia o que ele queria da fotografia. Então, ele próprio escreveu, mas ele já tinha ideias para solucionar algumas coisas assim. E eu já ouvi falar de um roteiro, eu não vou saber de quem que é, mas que o cara tinha uma cena de assassinato, o cara morria tomando tiros. E daí é uma cena de tensão forte, e daí o cara escrevia a cena como é o padrão técnico, e daí chegava nessa parte do tiro, ele escrevia assim, pá, virava a página, na outra página, pá, e gastou, sei lá, 5 páginas, pá, ele morre. E daí assim, tecnicamente não é assim que se escreve um roteiro, você fica pondo pá, próxima página, pá, próxima página, mas na tensão, dentro do contexto, você está lendo a história está envolvente, e daí, o que aconteceu? Pá, meu Deus, vocês viram a página, pá, então cria um clima em quem está lendo o roteiro. Então assim, existe uma liberdade poética até nisso, sabe? A gente às vezes é muito técnico, mas o importante é transmitir o que é a ideia, o sentimento. E, enfim, acho que o livro transmite um marasmo, né? Essa ladeira abaixo,
reflexão interna, que traz pra gente como público, pra gente pensar sobre os personagens e sobre a gente também, né? Gente, há mais alguma pergunta? Temos finalizar. Então, ó, muito obrigado, uma salva de palmas. Salva de palmas para toda a equipe que participou do Limbo. E fica o convite para vocês voltarem semana que vem. Se não chover, a gente vai lá para fora. Se chover, a gente fica por aqui mesmo, que coube todo mundo, deu para assistir o filme. Mas a ideia é promover o Cineclube Urutu todas as semanas, até o festival acontecer pelo menos, que vai ser só no segundo semestre. Então estamos abertos também a receber muitos filmes de pessoas do Vale do Paraíba especialmente, principalmente por conta disso aqui. Eu acho que isso aqui é muito importante. Ter a equipe aqui, fazer o bate-papo, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o comentário do público, sabe? Então a ideia é que aqui seja um espaço para isso, para ter a troca. Então, semana que vem, dia 22, sábado, a gente vai estar aqui no mesmo horário. Fica o convite, a gente vai soltar aí nos próximos dias, na página do Cine Urutu, qual vai ser o filme exibido aqui. Aí vocês veem lá a sinopse, veem classificação indicativa, se alguém for menor de idade já, se o filme não puder, não vem ver. Mas enfim, a gente vai estar sempre soltando qual é a programação, e quem tiver algum curta-metragem, por acaso quiser exibir, fiquem à vontade para entrar em contato, que a gente tem muito interesse, beleza? Muito obrigado, palmas para vocês. Thank you.